Olá pessoal, aqui novamente, Presbítero Fábio do nosso canal O que a Bíblia Diz. Temos o intuito principal de informar a cada um de vocês fatos e acontecimentos e buscaremos através da Palavra de Deus uma reflexão dentro do tema que será abordado no nosso canal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e também se inscrever para o crescimento desse canal. Hoje um tema bem importante, eu acho bem interessante porque muitas abordagens dentro de pregações não é visto muitas das vezes alguns detalhes históricos acerca de alguns temas bíblicos. E hoje vamos falar um pouco sobre a sarça ardente, tá? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Só um exemplo para você, hein? Apenas um. Vamos pegar o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Aqui é o episódio da sarça ardente, quando Deus apareceu para Moisés num arbusto no meio do deserto. O arbusto estava em chamas, porém ele não se queimava. Aí Deus, do meio do arbusto, falou com Moisés as seguintes palavras. Eu vou ler para você. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você lê isso na Bíblia, aparentemente você entende. Deus pediu Moisés para tirar os sapatos. Um outro episódio semelhante a este acontece com Josué, em que Deus também, numa aparição, numa epifania, fala com Josué: tire as sandálias do seu pé, porque você está pisando em território sagrado. Agora, é curioso que a gente pode se perguntar por que Deus deu essa ordem tão estranha, tão inusitada a Moisés e depois a Josué. Afinal de contas, eu não posso tirar daqui uma doutrina, eu não conheço nenhuma igreja cristã ocidental que exija dos membros tirar os sapatos quando entram na nave da igreja. Eu não conheço nenhum católico que tenha que tirar os sapatos quando vai à missa, ou algum evangélico protestante que tira também os sapatos quando vai a um culto numa igreja. Mas por que nesses momentos específicos Deus pediu a esses dois cavalheiros que tirassem os sapatos? Eu vou explicar para você através do contexto. Nós vimos a Bíblia, agora vamos ver um artefato, ou seja, nós vamos ver texto e contexto. Aqui eu tenho uma réplica, uma cópia da plaqueta ou da estela de Narmer, ou paleta de Narmer, como alguns presumem. A original desta paleta está no Museu do Cairo, lá no Egito, e ela data de 3.100 anos antes de Cristo. O que ela traz aqui? O desenho do primeiro faraó egípcio, Narmer, que unificou o Alto e o Baixo Egito. E ele está aqui vencendo um dos seus inimigos. Veja que ele segura o inimigo pelos cabelos. E ele está justamente diante de uma divindade que lhe aparece, o deus Horus, Horus vivo, o filho de Osíris e de Ísis. Curiosamente, por estar diante da divindade, o faraó está com os pés descalços. Veja, ele não tem sapatos aqui. E lá no fundo você tem um escravo do rei, um secretário dele, carregando nas mãos as sandálias do faraó. Veja, faraó tirou as sandálias porque estava diante de uma divindade. Há outras paredes de tumbas funerárias que eu vi lá no Egito, câmaras funerárias, que trazem também desenhos de cidadãos egípcios tirando os sapatos quando descobrem que estão diante da divindade. O que nós aprendemos disto? Embora Moisés, e também, por extensão, Josué, mas vou falar mais de Moisés. Embora Moisés fosse hebreu, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, ele cresceu em toda a cultura do Egito. Ele estava dominado pela cultura do Egito. E assim como na nossa cultura, quando alguém espirra, você fala saúde, naquela cultura, quando se estava diante da divindade, você tinha que tirar os sapatos. Não significa necessariamente que Deus estaria endossando qualquer elemento pagão na vida de Moisés, não é isto. Mas se Deus apenas falasse do arbusto para ele, sem ordenar que ele tirasse as sandálias, por ter um background egípcio na cabeça, Moisés poderia julgar que aquela voz era a voz de um demônio, de um espírito do deserto ou até de um gênio, como eles acreditavam, mas nunca a voz de um Deus, ainda mais o Deus verdadeiro. Agora, se essa voz dissesse para ele,
tira as sandálias dos teus pés porque esse terreno é sagrado, aí Moisés então entenderia que aquele que estava falando com ele ali não era um vulto do deserto, mas era uma divindade. Não uma, mas a divindade, o Deus de seus ancestrais. E embora Moisés estivesse já há longos anos longe da terra de Faraó, ele ainda trazia esta cultura e Deus, de maneira muito sábia, falou com Moisés de uma forma, numa linguagem que Moisés pudesse entender. É por isso que aquela ordem de Deus para Moisés foi apenas circunstancial e não virou doutrina nem para os judeus, nem para os cristãos. Percebeu como um artefato me ajuda a dar contexto para o livro sagrado? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu achei bem interessante, dentro desse vídeo, a qual estamos passando aqui no nosso canal, acerca de fatos históricos que agregaram muito acerca da compreensão das Santas Escrituras. E o que me chama a atenção também, juntamente com esse vídeo, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: Vinde, pois, agora, e eu vos enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Palavras essas que mencionamos aqui no versículo 10, do próprio Deus, que falou através da sarça ardente, direcionada a Moisés. Uma chamada juntamente com o propósito de libertação de um povo que foi escolhido pelo próprio Deus. E o que me chama a atenção acerca do chamado, irmãos, é que as pessoas muitas das vezes falam que recebem um chamado de Deus para poder fazer uma obra, mas esquece do propósito. E os principais propósitos que Deus ele tem para com o homem, juntamente com as pessoas que estão cativas, é a libertação de pessoas que estão vícias, que estão aprisionadas dentro de contextos espirituais também. Por isso que é importante você entender que a chamada ela vem com uma grande responsabilidade, porque tem propósito grande para poder acontecer. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever no nosso canal, porque a participação de cada um de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. E espero vocês até o próximo vídeo.